Luciano Araújo aqui, seu professor de hipnose clínica e regressão. Vou falar rapidamente neste vídeo uma dúvida muito comum sobre a indução por quebra de padrão. É muito comum durante o contexto clínico, nos atendimentos, seja online ou presenciais, você ter algumas induções que funcionam de uma forma muito mais serena, muito mais fácil, até mesmo para se manter a interatividade entre o terapeuta e o cliente. Só que existem diversas induções, as induções rápidas, as induções instantâneas, e a gente vai falar aqui sobre a indução por quebra de padrão. Inclusive ontem uma aluna estava com essa dúvida, como utilizar, qual o princípio da indução da quebra de padrão. Primeiro vamos entender o que é uma quebra de padrão. O nosso cérebro, de uma forma inconsciente e mecânica, ele tem assim automaticamente alguns princípios de entender como os nossos gestos, as coisas acontecem automaticamente. Por exemplo, quando você vai dar um cumprimento a alguém, né, estender a mão, automaticamente é instintivo que a pessoa retribua aquele cumprimento. Então, o que seria uma quebra de padrão? É eu estender a mão a você e, de forma inconsciente, você interromper aquele padrão que para o meu cérebro aquilo já é normal. E existem outras coisas, por exemplo, se eu falar para você assim, fala para mim o número do seu celular, e você falar para mim de trás para frente, isso seria uma quebra de padrão. Então, no contexto clínico, você pode utilizar a quebra de padrão para que numa fração de segundos, a mente inconsciente do seu cliente, da pessoa que você está fazendo a terapia, ela fique vulnerável para que naquela fração de segundos você possa dar uma instrução para a mente inconsciente dela. No caso aqui seria para que ela entre no estado de transe profundo. E a dúvida desta aluna era se a gente pode fazer a indução por quebra de padrão sem que a pessoa perceba. Eticamente falando, não é a nossa proposta. É claro que dentro do contexto clínico você vai fazer uma indução e você vai iniciar o processo, colocar o paciente em transe, aprofundar o transe, fazer a regressão, a ressignificação, mas isso não tira aquela questão de que há essa possibilidade de repente, numa conversa, você estabelecer uma quebra de padrão e inconscientemente a pessoa, sem que ela saiba que você está fazendo essa intervenção. A gente tem inclusive um treinamento em hipnose de olhos abertos que a gente fala de formas periféricas que você pode ir diretamente na mente inconsciente da pessoa de forma conversacional. Mas voltando então aqui para encerrar esse vídeo rápido, a interrupção por quebra de padrão parte do princípio que a pessoa ela fica vulnerável, tipo assim, o que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Porque eu fui cumprimentar e a pessoa interrompeu aquele padrão e fez um outro gesto. Então, nesse pensar dessa fração de segundos, você pode dar uma sugestão, por exemplo. Vou tocar na sua testa, você vai fechar os olhos e vai relaxar profundamente. Ela não vai arguir aquilo que você está propondo a ela. Uma das induções por quebra de padrão mais conhecidas é a indução, o falso aperto de mão de Bandler, que é um dos criadores da PNL, da Programação Neurolinguística, Richard Bandler. Ok? É uma técnica que inclusive a gente ensina na nossa formação online em hipnose clínica e regressão. Bom, se você está recebendo esse vídeo, você deve fazer parte da nossa lista, das pessoas que talvez você já tenha feito até a inscrição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom saber que você está assistindo o nosso conteúdo também. Caso você ainda não tenha decidido em se inscrever na nossa formação, tem uma frase que diz que investimento em conhecimento sempre rende os melhores juros. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Todas as vezes que eu decidi investir em conhecimento, eu ganhei 10, 100 vezes muito mais. Então, na descrição aqui do vídeo, eu ainda posso garantir para você aquele valor promocional que eu enviei para você no início da semana ou da semana passada. Eu não lembro assim quando que você teve acesso a essas informações. No entanto, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo que eu ainda posso garantir para você esse valor promocional e vai ser um prazer ter você na nossa comunidade de alunos, tá ok? Grande abraço e até lá!